Fala, rapaziada. Não sei nem por onde começar, cara. Que time de merda. Que time de merda mal dirigido esse time do Vasco. Não é sacanagem não, cara. Que revolta, cara. Vamos lá. É como eu falei, não sei nem por onde começar mesmo. Bem-vindos aí, galera, ao canal do Betão FC. Trazer mais uma análise aqui do jogo agora. Acabou o jogo. Vasco e Remo, 1-1. Ou Remo e Vasco, né? 1-1. O jogo foi na casa do Remo. Eu nem fiz análise do jogo lá do Barracas que o Vasco jogou na terça-feira, porque eu falei assim, vou esperar o jogo do Remo acontecer para eu poder vir fazer uma análise dos dois jogos. Por quê? Eu estava revoltado já do jogo desde do Barracas. Por quê? O Vasco está na Sul-Americana. Cara, é um mix de revolta, um mix de revolta dessa desorganização do Vasco, que eu falei assim, cara, se o Vasco não ganhar do Remo, era mais do que obrigação ganhar hoje, galera. Por quê? Eu já fiquei puto da vida quando o Vasco resolveu colocar time reserva contra o Barracas. Sabe por quê? Eu não sei que... Acho que eu tenho que ficar com pena, né, dos jogadores do Vasco, os jogadores de futebol, acho que a gente tem que ter bastante pena. Os caras ganham tão pouco, né? O salário deles é tão pouco, tadinhos. Fazer eles jogarem na terça e no sábado, nossa, que sacrifício, tadinhos. Que sofrimento, ganham tão pouco, vão explorar o trabalhador dessa forma. Caramba, que absurdo jogar futebol, jogar uma partida na terça e no sábado. Nossa, o salário deles ganhando salário mínimo, né? Pegando o ônibus cheio todos os dias, ficando com as mãos cheias de calo, né? Os pés, tadinho, eles não têm massagista, eles não têm melhores refeições, melhores hotéis, não tem, né, tadinho. Botar eles para jogar um jogo na Argentina e depois um outro lá no Pará, nossa, é muito sacrificante, gente. Vamos fazer o seguinte, primeira partida, vamos botar time reserva. Sul-Americana? Ah, torcedor do Vasco não faz questão sul-americana, não. Vamos focar no brasileiro, que com o time maravilhoso que nós temos, dá pra gente ser campeão brasileiro. Então vamos botar time reserva na Sul-Americana, deixa a Sul-Americana pra lá e vamos focar no Campeonato Brasileiro. Aí vai lá, me bota time reserva pra jogar contra aquele Barracas, time fraquíssimo, fraquíssimo. E aí poucos se salvam ali naquele jogo. JP arrebentou, quer dizer, arrebentou, jogou legal no jogo lá na Argentina. E ainda estou falando do jogo da Argentina, já vou falar do jogo de hoje do Remo. Aí, né, jogo lá da Argentina, o JP jogou legal, Puma não jogou nada, mais uma vez, nada no jogo contra o Barracas, errou tudo. Aí eu falei, pô, beleza, o titular é o Paulo Henrique, né? Por mais que eu goste do Puma também, eu acho que o Puma, sei lá, joga. Parece que o Puma deve jogar na esquerda melhor do que a direita, sendo ele lateral direito. Mas enfim, jogo. Não, cara, não adianta falar, o Vasco jogou mais ou menos, não. Gente, eu que acompanho futebol há muitos anos, você vê os jogos hoje em dia, dá tristeza você acompanhar. Por isso que quando eu abri o vídeo aqui, eu falei, não sei nem por onde começar. É tão triste, é tão nojento ver futebol hoje em dia, que depois até pra gente, né, que tem canal no YouTube e tá fazendo análise, fica difícil, cara, difícil. Então vamos lá, empatou o jogo lá, Sul-Americana, nossa, não presta Sul-Americana. Pô, a torcida do Vasco fica lá acompanhando a tabela do campeonato, não vai ser rebaixado, não, opa, beleza, pegamos a Sul-Americana. Aí quando entra na Sul-Americana, vai botar time em reserva, menosprezar a Sul-Americana, porque acha que no brasileiro, nossa, não, no brasileiro a gente pode ir bem, nunca, com esse time de merda, esse time xixelento, com o técnico que, cara, substitui mal, começa o jogo mal. Cara, eu não sei o que acontece, cara, não sei o que acontece. Ah, não, o Renato não foi para a Argentina porque, né, vai ficar treinando os jogadores aqui no Rio. Eu falei, pô, beleza. Se vier a vitória, vamos lá. É isso aí. É mais do que obrigação era ganhar o jogo de hoje contra o Remo. Ah, na casa do Remo, e daí?
Entendeu? Aí você ouviu o Remo hoje, a torcida chamar o Vasco de timinho, por causa de algumas faltas lá que foram demoradas. Eu já vou falar já sobre o jogo de hoje. O jogo do Barracas ainda. Aí com a Vasco depois com um a mais, não soube. Só teve um ataque depois, só no finalzinho do jogo, depois que teve o jogador expulso. E não soube aproveitar, né? Tudo bem, há muita chuva. Mas chove para os dois. O Vasco fora de casa, o empate é bom. Não é não, porque o Olímpia ganhou de 3-0. O Olímpia já está com 3 pontos e saldo de 3 gols. E o Olímpia é um forte candidato ao Vasco. Lembrando que, se eu não me engano, acho que só se classifica o primeiro de cada grupo e acho que alguns segundos melhores colocados. Alguma coisa assim. Eu não estou lembrado como é que está o regulamento da Sul-Americana. Mas menosprezar a Sul-Americana, aí vai se ferrar no Brasileiro, vai se ferrar na Sul-Americana. Não, vamos poupar jogadores. Poupar jogador, cacete, porra. Os caras ganham pra cacete. Bota pra jogar tudo quanto é jogo. Se contundir no jogo, bota outro na partida seguinte. Não, a viagem é muito longa da Argentina para poder depois viajar pro Pará. Aí você vê lá hoje o Paulo Henrique, que ficou tranquilão, não viajou, ficou lá tranquilão, só repousando, treinando, sentiu cãibra. O único jogador que sentiu cãibra no jogo. E já estou emendando já no jogo de hoje já. E aí, beleza, vamos lá. Acabou o jogo do Barracas lá. Para mim ali o Spinelli foi mais ou menos o jogo contra o Barracas, mas a bola chega muito pouco. Chega muito pouco no ataque. O Vasco parece que depois que perdeu o Verratti, ninguém mais consegue cruzar uma bola na área. Não conseguem confiar no atacante. E não tem como confiar mesmo. Agora já trazendo para o jogo de hoje. Caraca, o que o Renato tem? O que a diretoria do Vasco tem? O que tá rolando no Vasco, cara? O que tá rolando no Vasco com esse David? Esse David não serve nem para jogar no América do Rio de Janeiro. Eu não sei nem como é que esse cara conseguiu ser jogador profissional. Esse cara aqui no futebol aqui de pelada aqui do bairro aqui, ele não consegue nem ter escalação garantida. Cara, o que tá acontecendo? O que estão fazendo para David ia ser, descartado? Era uma opção tipo, cara, nem banco esse cara era para ser. Aí o cara não é titular com o Renato Gaúcho. Aí você fala assim, cara, o que tá acontecendo, cara? Brenner, outra bosta. Cara, na medida do possível, cara, bota o Spinelli para começar a partida. Bota o Spinelli. O Spinelli, bem ou mal, ainda tem uma noçãozinha melhor de cabeceio. É meio caneludo. Lembra um pouco o Verratti um pouquinho menor, mais baixo. Mas é melhor do que Brenner e melhor do que esse David, cara. Pelo amor de Deus, o que o Vasco se resumiu, gente? O Vasco se resumiu a essas bostas de jogadores. Aí falando do jogo de hoje. O gol que eu já vou direto lá para falar o gol do Remo. Daqui a pouco eu vou falar o gol do Vasco. O gol do Remo. Mais uma vez, para mim, eu não consigo admitir isso. Uma bola que a tendência dela ela ser cruzada para o meio da área. Eu não admito o Léo Jardim ficar em cima da linha numa bola dessa. Uma bola dessa para o Léo Jardim sair, já ficar lá na marca do pênalti esperando a bola vir cruzada ali. Se ele vê que a bola está pegando uma direção, aí ele volta e recua e fica mais dentro da linha. O Brasil foi eliminado da Copa pela França, a Copa de 2006, se eu não me engano, Copa de 2006. Exatamente, o Dida, o goleiro, em cima da linha, o lateral Roberto Carlos abaixou para mexer na meia, a bola cruzada, o Dida em cima da linha, uma bola cruzada daquela ali, galera, é pro goleiro sair. Não, cara, eu que não tenho noção eu tenho noção de futebol, porque eu também jogo legalzinho na linha. Mas no gol, uma bola daquela ali, principalmente eu como jogador, eu já analiso logo, opa, a bola vai ser cruzada, cara, a maioria das vezes é cruzada mais ou menos no miolo da área ali. Meu irmão, se o goleiro estiver ali no meio do miolo, o cara que vai bater a falta, ele já pira, ele já fala, caraca, onde que eu bato? O goleiro tá ali, entendeu? É mais fácil ele ficar ali no miolo e depois, se ele vê uma trajetória, ele voltar um pouquinho para poder voltar para cima, para dentro do gol,
do que do jeito que o Léo Jardim, o Léo Jardim fica em cima da linha, cara. Que falta de noção. No vídeo anterior eu falei sobre a falta de noção do Léo Jardim. Ele, quando é para sair, ele não sai, quando é para ficar, ele não fica. Entendeu? Isso daí é um tipo de falta que é pro goleiro sair, não. Ele fica lá, confiando na zaga do Vasco, lá, bola cruzada na área do Vasco é um terror. Ele fica confiando na zaga. Cara, presta atenção no gol. O gol foi ele em cima da linha. Ele não sai de jeito nenhum. Aquilo ali era bola para ele sair. A bola que vem flutuando assim, ela vem alta. O goleiro tem que estar lá no meio do miolo. Até porque, geralmente, sempre quando tocam no goleiro é falta. Se ele tá lá no meio do miolo e ele tá ali naqueles de barra ali e tromba nele, ele cai, falta, pronto, parou a partida. Não, ele fica em cima da linha, cara. A bola ainda entra, ele fica olhando, nem esboça se jogar. Sabe, não adianta, cara, eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Pra mim é um goleiro fraco. Vai ter um monte de gente, ai não, Léo Jardim, melhor goleiro do Brasil, que nem a torcida lá cantou no estádio. Não é fraco, pra mim é fraco. Paulo Henrique, meu Deus. Gente, o Paulo Henrique se acabou. Eu não sei se ele tá insatisfeito com o Vasco ou ele tá vivendo uma fase mesmo ruim. Cara, o Paulo Henrique não acertou uma bola. Nem no primeiro tempo. No segundo tempo, então, zero. Zero. O que está acontecendo? Robert Renan ali na zaga um pouquinho mais lúcido. O Saldívia, péssimo. Péssimo. Errou praticamente tudo. Primeiro tempo errou vários lances. Segundo tempo também errou. Primeiro tempo para um contra-ataque ele errou 2 vezes querendo sair. Errou, passe. Cara, eu tô aqui, sem brincadeira, galera, desanimado de acompanhar jogo do futebol. Ah, mas o Vasco já tá há anos assim, você já tem que estar desanimado há anos. Sim, é desânimo de anos. Cara, e contratou, 3 atacantes. Puf, juntando os 3 não dá um. Ah, vamos lá, o David, botar o David como titular, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gastar milhões com o Brenner, cara. Cara, eu acho que o Diniz, ele era amigo do Brenner, ele não é possível, ele quis agradar o Brenner, o empresário, não sei o que está acontecendo no Vasco, não sei se David alguma coisa de empresário, cara, eu não quero estar sendo leviano aqui ao falar, cara, mas não é possível, não tem como você olhar o David e falar, cara, isso daí é um jogador profissional, não tem como, cara. Não tem como, é revoltante. Eu não perco. Enquanto tiver esses caras, muita gente vai me cobrar. Ô Betão, vai lá em São Januário, vai assistir um jogo. Cara, que prazer eu tenho de pegar o meu dinheiro. Você quer me dar um ingresso? Me dá um ingresso que eu vou pensar se eu vou. Mas eu pagar pra ver isso aí, cara. Pra ver isso daí, não tem como não, cara. Não tem como não. Pelo amor de Deus, a torcida do Vasco é maravilhosa. Apoia o tempo todo. Mas eu vou te falar, eu tô muito cascudo, muito calejado já. Se eu for pro estádio, eu pagar para ver um jogo desse assim, cara, não tem condição. Aí até o Thiago Mendes, cara, o Thiago Mendes hoje fez um jogo horroroso. Errou um monte, foi cruzar a bola no primeiro tempo, deu um contra-ataque lá, quase gol dos caras. Segundo tempo também errou vários passes, mas é porque ele quer tentar fazer, cobrir o meio campo todo. Ele quer, Barros não tá jogando nada. Acho que ele quer cobrir o Barros, quer fazer a função do Barros, quer fazer a dele, ele acaba correndo o campo todo, se cansa e acaba errando o passe. Mas, porra, Thiago Mendes Thiago Mendes e Andrés Gomes. O resto, e o Robert Renan. Fica com esses 3, o resto manda todo mundo embora. O Cuiabano, cara, pelo amor de Deus, cara, não jogou nada também, nada, errou tudo. Ah, não. O Rojas, eu gosto do Rojas. Para mim, o erro do que aconteceu no jogo aí foi o Renato ter tirado o Rojas. Ah, ficou com raivinha porque o Rojas perdeu um gol cara a cara. Entendeu? O Rojas, cara, tem uma movimentação muito boa, cara. Uma movimentação muito boa. O que era para ter saído há muito tempo na partida do Tietê, não jogou nada. Primeiro tempo até foi mais ou menos. Segundo tempo era no lugar do Cauã Barros. Era que ele saiu machucado, era para ter entrado infelizmente é o que nós temos, o Hugo Moura, e o Inestrosa era para ter entrado no lugar do Tietê. Muito tempo, não era para o Rojas ter saído, era para ter ficado Inestrosa
Andrés Gomes, não era para ter entrado o Brenner, era para ter entrado o Spinelli. Cara, substituição, tudo errada. Aí você vai falar assim, ô Betão, você não é técnico de futebol, você não fez curso de técnico de futebol. Cara, se me botar lá, eu sou melhor do que esse monte de técnico aí. Pelo amor de Deus, cara. David, eu garanto que se você é vascaíno, você vai concordar comigo. David, não tem como um cara desse ser titular do Vasco, cara. Não tem como. E o meio-campo do Vasco ele não pode ter só o Rojas. E o Tietê não é aquele cara ali de ligação. O Vasco, primeiro tempo, o segundo também, mas o primeiro tempo às vezes vinha tocando até a bola, teve alguns momentos melhores do que a maior parte do momento, né, melhor do que o Remo no primeiro tempo. E Rojas, infelizmente, aquela infelicidade, a bola bater na trave, vai ser um golaço. O Rojas tem que ser titular e não pode ser substituído porque Renato ficou com raivinha porque ele perdeu o gol ali, cara. Entendeu? Perdeu, tava cara a cara, pegou mal na bola, eu vi, ele foi tentar chapar, pegou meio que prensado na grama. Aí logo depois substituiu o cara era o pulmão ali do time, ele junto com o Thiago Mendes ali. Cara, não tem jeito. Titulares, já falei isso no vídeo passado, titulares. Tem que ser eu concordo que seja assim. Tira o Tietê, tem que ser Rojas e o Nuno. O Nuno não é lá essas mil maravilhas. Cara, mas o Nuno tem junto com o Rojas ali, é o que pode estar fazendo. O Vasco jogava com o Juninho Paulista e o Juninho Pernambucano. Qual o problema? Hoje em dia o pessoal tem uma síndrome de falar, não, só pode jogar um junto. Que nem na época do Paiê ou Coutinho. Tem que ser um ou outro. Um outro, caramba, pô, tinha que ser os dois. Porra, só tem gente ruim ali no Vasco, cara. Então tem que pegar o que tem de melhor e botar pra jogar. Entendeu? Andrés Gomes, esse é titular, não tem nem o que falar, cara. Esse daí é o melhor do Vasco. Ele tá tentando carregar o time nas costas. Ele não é tão bom de finalização, mas hoje fez um golaço. Um gol maneiro, né? Não foi um golaço, mas foi um gol bem legal. Cara, ele tem muita mania de querer chutar por cima, fazer gol no ângulo. Não, se ele chutar um monte de bola mais rasteira, ele vai ser mais bem sucedido. Mas o Andrés Gomes é titular fácil, fácil. Isso daí ele, cara, de várias gerações de anos para trás, ele, entendeu? E no futuro ele tem que continuar sendo um jogador do Vasco. Eu vou ser sincero para vocês, para mim ele é mais completo do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele bate um pouco melhor na bola ao chutar pro gol. Mas o Andrés Gomes ele ataca, ele volta para marcar. O Vinícius Júnior, quando perde a bola, não marca mais. Ele acabou, ele não volta. Ele acha que os caras de trás têm que marcar. Então, para mim, o Andrés Gomes é mais completo que o Vini Júnior. Só que aquele tipo de coisa que acontece na vida, né? Tem pessoas que têm aquela sorte na vida que calha de ir para um clube renomado lá no exterior, que é o Real Madrid. E aí o Vini Júnior, que jogar no meio de um monte de jogador, vai ser campeão várias vezes. Então, mas o Andrés Gomes, se ele sair do Vasco for para o Real Madrid, cara, ele tira o Vinícius Júnior de titular, entendeu? Isso eu falo de coração, é minha opinião, Ele, para mim, é mais completo do que o Vinícius Júnior, fácil. Vamos lá. Cara, eu tô revoltado de ter tomado esse gol de empate, acho que aos 38 minutos, né? 38 minutos, um gol ridículo. Essa falta, cara, lá no miolo lá, cara. E a bola vem viajando e o Léo Jardim em cima da linha, cara. Não consigo me conformar com isso. Renato Gaúcho, cara, se insistir, na boa, próximo jogo do Vasco é contra o São Paulo. Se vier com o David de novo, galera, eu confesso para vocês, eu não, se eu ver que a escalação tem o David, eu não vou assistir o jogo. Eu não vou assistir. Entendeu? É revoltante. Eu assisti o jogo hoje sozinho, não assisti com meus filhos, que meu filho estava resolvendo um outro negócio. E aí, quando saía os gols, eu ia lá falar com ele. Então, meu filho, porra, quando viu o gol de empate, decepcionado. Então, a gente, como pai, cara, que cara que a gente fica em falar para os nossos filhos, tomou gol de empate de novo. O Vasco tem uma síndrome, cara, de vira-lata, de achar que, fiz o gol, tá bom. Eu tenho todos os outros clubes aqui, se eu já fiz o gol, os outros são melhores do que eu, tem que... O Vasco para de jogar. O Vasco faz um gol, para de jogar. Impressionante, cara. Aí as substituições tudo errado, aí ele terminou com dois centroavantes lá, que não batendo cabeça, não se entendia, não veio uma bola para eles,
entendeu? Brenner, pelo amor... Cara, o Paulo, acho que foi Paulo Henrique bateu no finalzinho, bateu um lateral pro Brenner, ele foi devolver pro Paulo Henrique, o jogo botou para fora, nem para devolver uma bola o cara não sabe. Então, assim, fica cansativo, cara, cansativo. Parece que todo jogo do Vasco que a gente assiste é a mesma história. Eu tava vendo ali, ó, eu tava pressentindo que ia ser empate, que ia tomar o gol de empate, né? Eu tava pressentindo, entendeu? Mas aí, depois que tomou o gol de empate, eu falei, cara, eu tô vendo a virada, vai acontecer a mesma coisa que o jogo contra o Botafogo. Cara, péssimo, que jogo péssimo, péssimo. Galera, a gente, porra, é vascaíno, a gente tem a fé de que, cara, o Vasco não pode desistir de Sul-Americana. Não pode existir. Pô, o Vasco parece que era um rei, tipo assim, parece que era um clube que tá ganhando título pra caramba aí. Ah, não, já estamos com muito título. Vamos fazer o seguinte: vamos botar time em reserva lá pra jogar Sul-Americana. Sul-Americana é uma competiçãozinha de nada. Vamos botar time em reserva. A gente tá acostumado já a ganhar um monte de título. Ganhar Sul-Americana não. Cara, o Vasco não tá ganhando merda nenhuma há anos. Tem que botar força máxima em todos os jogos. A força máxima do Vasco já é uma porcaria. E aí você botar, você ainda botar o reserva para poder disputar um campeonato importantíssimo que é a Sul-Americana. Poxa, isso daí traz patrocínio. Cara, é um monte de coisa, cara. Como é que se diz? Os canais de televisão, propaganda, tudo. Grana para televisão, tudo. Aí você fica menosprezando uma competição sul-americana em que eu acho que o Vasco não era nem para estar disputando sempre uma vez ou outra sul-americana, para estar todo ano na Libertadores. O Vasco está com complexo de vira-lata, o Vasco está pensando como clube pequeno. Tem que pensar como clube grande. Eu vou jogar com os titulares lá terça-feira, vou voltar na quarta, aí dava uma descansada nos jogadores. Gente, peladeiro joga pelada aí segunda, terça, quarta, quinta e paga para jogar. Os caras recebem, comem das melhores comidas, melhores hotéis, massagista e todo um aparato. E aí joga 2 jogos na semana. Ai, não, o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. Vamos tomar vergonha nessa cara, porra. Um monte de trabalhador aí que fica aí, ó, com brita aí, ó, quebrando o chão para ganhar R$1.000 e pouco, R$2.000. Se tivesse lá jogando, queria alguns desses trabalhadores estar lá no campo de futebol, ia estar dando sangue. O nível técnico do futebol brasileiro se acabou. Se acabou. Difícil você esperar alguma coisa. Cara, os artilheiros do Vasco são 2 cabeças de área no brasileiro. Ridículo. Futebol brasileiro se acabou. Para você trazer um jogador, para você ter um jogador de melhor qualidade, tem que trazer de fora. Os melhores do Vasco são colombianos. E tirando o Thiago Mendes ali. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Então, colombiano, argentino, você vê uruguaio, os caras que estão vindo para jogar no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro se acabou. Sabe por quê? Por causa que não tem mais aqueles jogadores de comunidade, aqueles jogadores de bairro que jogavam no asfalto, não tem nem mais criança jogando futebol na rua, não tem mais campinho de terra. A maioria dos espaços aqui no Rio de Janeiro, que tinha de campinho, virou condomínio, virou Minha Casa Minha Vida, então os campos estão se acabando. E outra coisa também, passagem de ônibus muito cara para os garotos. Um garoto que já mora numa comunidade, como é que vai pegar ônibus, tipo assim, Fluminense em Xerém? Como é que um garoto do Rio de Janeiro vai para Xerém pegar, sei lá, 3 ônibus para ir para Xerém, 3 para ir, 3 para voltar, ainda tem que estudar? Como que vai conseguir isso? Por isso que os bons garotos que são de bairros, né, mais pobres, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, que são onde está a nata mesmo do futebol, essas crianças não têm condição mais de ir para fazer uma escolinha. E o futebol ficou elitizado. Hoje em dia tu vai nas escolinhas aí, sabe o que tem nas escolinhas? Filhinho de rico, chegando com motorista particular, ou então o garoto é de empresário, aí chega também com carrão, ou então às vezes o pai tem uma condição boa, mas aqueles mesmo da antigamente,
que jogava na rua, como eu falei, jogava em campinho de terra, aqueles garotos que criava bolha no pé, arrancava o tampão da cabeça do dedo. Esses que nem veio da geração de Romário, Edmundo, esses caras aí, não vai surgir, vai ser difícil. Por isso que a gente fica falando de Neymar na seleção, porque dos últimos 15 anos foi o cara que surgiu aí, até hoje ainda tá com um nome, né? Mas não tá jogando mais aquela bola toda, mas tem que ser seleção. E a gente acaba que só sobrou o Neymar, cara, porque os que estão lá, ninguém cria expectativa no que estão lá. Entendeu? O Brasil só ganha essa Copa, cara. Pode ser que eu queime minha língua, mas só ganha essa Copa por um milagre muito grande. Se de repente França e Argentina se encontraram umas quartas, depois numa semifinal, ou França e Argentina, um deles que passar, for encarar a Espanha, aí eles mesmo, os que estão lá na frente no ranking, eles mesmo forem ali se acabando, e o Brasil for pegando seleções menores e pode ser que chegue numa final e ganhe, não é impossível. Mas com essa seleção que tem aí, com esses jogadores que estão aí que ninguém respeita mais, a tendência é fadada ao fracasso, não tem como. Assim está o nível do futebol brasileiro, um lixo. O Vasco tem um time de lixo. David, nem no banco tem que ficar. Se insistir com David e Brenner, eu digo, eu tô dando a minha opinião. Para mim, a minha opinião é o Spinelli. Que também, gente, vamos lá, não é mil maravilha, mas deixa ele lá como titular. Deixa, vamos ver o que vai acontecer. Ah, não jogou nada? Cara, virou o ano. Empresta todo mundo, contrata alguém bom, cara. Contrata um atacante, que tá difícil, tá? Tá difícil achar. O que tá acontecendo no Vasco não é diferente de vários outros clubes. Mas complicado. Às vezes vale mais a pena, ao invés de você contratar 3, 4 jogadores bomba. Ah, não, eu pago 600 mil em um, 700 mil no outro. Ah, não, são jogadores mais baratos. Mas aí você vai ter 4, 5, sei lá, bosta no time, pagando 3 milhões de reais em 5 bosta. É mais fácil você trazer um para pagar... Olha só, cara, é um absurdo a gente falar isso. Pagar 2 milhões por mês, olha isso. Cara, o trabalhador comum para ganhar 2 milhões, cara, tem que se bobear, ele morre num ganho, chega a ganhar 2 milhões na vida. E aí eu aqui dizendo que é mais fácil contratar um jogador para ganhar 2 milhões por mês. Mas, enfim, a gente está comentando futebol é isso aí mesmo. Mas vamos lá, às vezes é mais fácil contratar um que arrebente pagando 2 milhões do que contratar 5, 4 bosta que estão... Tu vai pagar 3 milhões e não vai resolver. Os cabeças de área que são artilheiros do Vasco no Brasileiro, cara. Que negócio é esse, cara? Entendeu? Então, é isso aí. Peguei os dois apanhados, fiz os dois apanhados, né, dos dois jogos, tanto do jogo de hoje, Vasco e Remo. Andrés Gomes, mais uma vez, arrebentou. Esse daí, pra mim, cara, tem que tirar. O Vasco tem que estender tapete vermelho quando ele chegar para treinar. Estender tapete vermelho. A torcida tem que botar ele como ídolo de verdade. Aquele ali dá o sangue. Aquele cara dá o sangue ali mesmo. Que ele soa a camisa mesmo. Entendeu? Aí, porra, cara, e Thiago Mendes, Robert Renan, tem que parar um pouco o negócio de querer driblar. Ele tem classe para jogar, mas atrás não é para fazer isso. Mas é um zagueiro bom. Acho que, cara, Robert Renan, Thiago Mendes, Andrés Gomes, cara, esses caras não podem nem sair do Vasco nos próximos anos. Thiago Mendes já tá com uma certa idade, mas esse cara não pode sair. Cara, qualquer outro que sair do Vasco não vai fazer a mínima falta. A mínima falta. Mas o nível do futebol brasileiro está ruim, está péssimo, na verdade. Por isso que, assim, Flamengo, Palmeiras estão sempre ali deslanchando, porque montam um time um pouquinho melhor, ou melhor, tu pega jogadores aí. O Flamengo tem banco, o Palmeiras tem banco, mas também eu não gosto muito do futebol do Palmeiras, mesmo ele estando líder. Torço bastante pro Palmeiras, né? Mas, cara, tem alguns jogos do Palmeiras também que não me agrada muito. E assim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser Vasco e São Paulo. Obrigado aí pela atenção, desculpa aí o vídeo longo. Vai ser, se não vou cortar, não vou editar, vou botar esse vídeo direto do jeito que eu gravei aqui. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal, dá essa força aí pro Betão aí, para chegar... o canal é novo, né? Para chegar aos 50 likes...
para chegar aos 50 inscritos, foi mal, para eu poder daí estar fazendo lives para vocês. Valeu, galera, um beijo no coração mais uma vez aí. Vasco da Gama, galera, o sentimento não para. Aqui é uma análise que eu estou fazendo, chateado, muito chateado, como você, vascaíno, deve estar muito chateado hoje também. Mas vamos para a próxima. O Vasco não sai daquela casa ali dos 12, 13, 14, não sai, não deslancha daquilo ali. Jogos na mão que ele entrega de bandeja e insiste em dizer. Se você gosta do Renato Gaúcho, cara, você não entende de futebol. Me desculpe, mas você não entende de futebol. Quando ele ganhou aquelas primeiras partidas, eu não me iludi. Eu falei, gente, calma, pé no chão. Tá todo mundo precipitado, calma, espera. Tá aí, ó, tá começando a mostrar exatamente quem é ele. Ele vai dizer assim, mas eu não tenho peças na mão, vocês querem que eu faça milagre? Cara, não é milagre, é o óbvio. David não tem condição de ser titular nem do Bangu, nem do América aqui no Rio de Janeiro. Não tem condição, pelo amor de Deus. Entende? Agora, o time ficar no Rio, ou ficar treinando, relaxando, mandou o time reserva para empatar o jogo, era obrigação ganhar. Desculpa aí o Remo, não estou menosprezando o Remo, mas eu estou falando a camisa do Vasco, que é mais pesada, e o salário dos jogadores do Vasco, que provavelmente é muito maior do que o do Remo, e do Vasco ter tido esse conforto de não... De treinar, de descansar para chegar lá na hora, sentir cãibra. Um monte de jogador ali cansado. O JP entrou, cara, parecia que era outro jogador. Jogou bem contra o Barracas, não jogou nada hoje. Nada, não acertou nada, uma jogada. Entendeu? Então foi uma decepção para mim. Assim, eu acho que o Vasco tem que tirar o Tietê, botar o Nuno e Rojas. Não adianta. Nuno e Rojas tem que ser o titular. E aí bota, sei lá, o Thiago Mendes, lógico, titular ali na segunda homem de cabeça de área. Primeiro cabeça de área, o Cauã Barros. Se ele tiver ruim, que ele não tá jogando bem, cara, o Hugo Moura, também não gosto, mas que põe ali como titular o Hugo Moura ou de repente o JP. O JP é bom, cara. Hoje não jogou, não entrou bem, mas é bom. Só que o Vasco não pode se apequinar, não pode depois fazer substituições erradas, cara. E aí o Vasco se encolheu, o Remo veio, perdeu alguns gols lá, cara, não tem jeito. O Vasco faz 1-0, acabou o Vasco se acaba. Valeu, galera, tamo junto, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tchau, fui. Gostosinho, galera, valeu.